E aí, amigos, vamos estudar mais um capítulo aqui do livro de Êxodo, né? A gente vai analisar alguns capítulos aqui na continuação e vamos lá, vamos analisar capítulo 8 de Gênesis. Vamos ver o que temos aqui de marcações, vamos ver o que temos para aprender também na Bíblia aqui, né? É isso que a gente vai analisar agora. Então vamos lá, capítulo 8 de Êxodo. Vamos ver aqui, já marquei o título, né? Segunda pragas, rãs. Vamos ver o que nós temos aqui para aprender e de marcações. Então marquei de laranjado porque faz parte das 10 pragas do Egito, né? E aqui vamos no versículo 3 que eu marquei. Diz assim, ó: o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Aqui marquei já resumindo aqui a segunda praga, né? Esse resume aqui no versículo 3 e destaquei ele aqui de azul. Versículo 7 marquei também, diz assim, ó: então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Lembrando que eu tinha comentado da última vez, né? Que eu falei que Satanás também opera alguns sinais e prodígios, né, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui a gente vê também aqui, ó, lá no Egito, os magos fizeram suas magias também e acontecia, né, querendo repetir os milagres de Deus, mas nem sempre dava certo. E vamos ver aqui, ó, versículo 8, eu não marquei o versículo, mas marquei essa parte aqui, ó. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Só destaquei mesmo por causa dessa frase aqui, né? Destaquei de verde. Podia ser qualquer cor, só para destacar a mesma frase. E aqui o versículo 10 já destaquei de laranja. Ele respondeu, amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. E aqui já destaquei aqui também de verde, né? Aqui o versículo 13 diz assim, ó: e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Certo? Então vamos lá. Terceira praga, piolhos. Já marquei de laranja também, o versículo que eu marquei foi o 16, que diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Aqui é o resumo da terceira praga, né? Versículo 16. Do outro lado aqui, versículo 18, marquei também, diz assim, ó: e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. E versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quarta praga, já marquei de laranjada, e aqui vamos ver o resumo da quarta praga. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxame de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Versículo 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E mais embaixo, aqui o título, quinta praga, né? Peste nos animais. Já marquei de laranja. Vamos ver aqui do outro lado o resumo da quinta praga, né? Diz assim, ó: eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Versículo 6. E o Senhor o fez no dia seguinte,
e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Que é o resumo, né, da quinta praga. E aqui estamos na sexta praga. Aqui era para marcar também de... Aqui é porque eu errei as cores aqui, né? Mas era para marcar de laranja também. Só eu marquei de azul aqui, mas era para ter marcado de laranja. Sexta praga, úlceras. Aqui no 9 é o resumo, né? Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores, que se arrebentem em úlcera nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Lembrando que lá no Apocalipse também haverá uma praga como essa, né? De tumores. Vamos ver mais, são úlceras, né? Lá no Apocalipse fala de úlceras, uma das pragas que vai cair sobre a terra. E vamos lá. Sétima praga, chuva de pedras. Já de laranjado, vamos ver o resumo, versículo 18. Eis que amanhã por este tempo farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Então aqui foi a sétima praga. Vamos ver aqui do outro lado, versículo 23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave quão nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Aqui dá para a gente perceber que Deus sempre está protegendo o seu povo, né? E o que acontece? No Apocalipse fala que quando acontecer as pragas novamente aqui na terra, só vai estar protegido aquele que tem o selo de Deus, né? O Apocalipse apresenta isso como o selo de Deus. Versículo 34 diz assim, ó: Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas de pedras, as pedras e os trovões, tornou-se a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Destaquei só essa parte, tornou a pecar e endureceu o coração. E a oitava praga, título marcado de laranja, vamos ver aqui. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhes endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E vamos lá, versículo 4 diz: do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que nela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. E descendo mais, versículo 16. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez, ainda que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Lembrando que eu já expliquei essa questão aqui de endurecer o coração, né? Por que Deus faria isso, endurecer o coração de uma pessoa para depois castigá-lo? Isso não existe, né? Então é a própria pessoa que estava endurecendo o coração. Ele mesmo confessou que Faraó pecou, né, contra Deus. E nona praga, já marquei de laranja, aqui versículo 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas, e espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias.
não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Lembrando que lá no Novo Testamento também fala de que o sol iria escurecer, não é? Então haveria trevas. Vamos lá, descendo mais embaixo aqui. Aqui, Deus anuncia a 10ª praga. Marquei de laranja. Vamos ver o que destaquei, versículo 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mora, e todo primogênito dos animais. Versículo 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. E aqui nós temos a instituição da Páscoa, de laranjado também. Vamos descer aqui. O cordeiro será sem defeito, que é o que Deus tinha falado aqui, né, para o povo. O povo já ia ser liberto lá do Egito. Aí Deus fala, ó, vocês vão pegar um cordeiro, vai sacrificar o cordeiro. E aqui está como que seria o cordeiro. Ó. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E aqui, versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Olha só que interessante aqui o versículo 7. Presta atenção, quando a pessoa não entende muito da Bíblia, né, e usa versículos e interpreta de forma errada, a gente já pode encontrar aqui, ó. Quando você não lê o versículo atentamente, aí aqui, ó, olha o que está escrito aqui, ó. Tomaram do sangue. Quando a pessoa não estuda a Bíblia atentamente, o que a pessoa pode interpretar essas duas palavrinhas aqui, ó? Tomaram do sangue. Aí se a pessoa pegar e isolar só essa palavra, o que dá para entender aqui? O que entende? O que dá para entender só essas 2 palavras aqui? Vamos pensar então que o povo de Israel tomaram sangue. Tá vendo? Então a pessoa precisa estudar a Bíblia, analisar os versículo por versículo, tá? Para entender direitinho. É só um exemplo de que muita gente interpreta versículos bíblicos de forma distorcida da palavra de Deus. Tomaram do sangue e o porão em ambas das ombreiras. Tomaram, gente, no sentido aqui é pegar lá, molhar o sangue, né, em alguma esponja e passaram nos ombrais das portas, né? Isso é interessante porque lá no Apocalipse, né, fala das pragas. Só vai ser atingido aqueles que tiverem a marca da besta. E vai ser protegido aquele que tem o selo de Deus. E aqui, quando aconteceu a última praga, Deus já colocou isso aqui como sinal, né? Quando o anjo da morte passar lá na frente das portas, quando eles virem o sangue, serão protegidos. Então, quando tiver caído nas pragas aqui, como no Apocalipse apresenta, só vai ser protegido aquele que tem o selo de Deus. Então, está escrito assim, ó. Tomaram do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 9 diz assim, ó. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Vamos lá, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13 diz assim, ó. O sangue, preste atenção agora, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o sangue lá estava servindo como sinal, certo? Nas casas, protegendo o povo. Aqueles que acreditaram, passaram o sinal nas portas, né? E os primogênitos deles não morreram. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel.
O que é interessante aqui, ó? Assim como é na Santa Ceia, o pão da Santa Ceia, caiu uma caneta aqui, só um minutinho. Tá, aqui estamos, ó. O pão da Santa Ceia tem que ser, você que participa da Santa Ceia, tem que ser um pão sem fermento. O vinho também tem que ser um suco puro de uva, sem fermento, certo? A palavra de Deus fala aqui, ó: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Por que tem que ser sem fermento? Sem fermento porque simbolicamente o fermento representa o pecado. Lembrando que quando o que representava um cordeiro, que é representando a Jesus, ele tinha que ser sem defeito. Assim também é apresentado na Bíblia que os pães, nesse sentido aqui da Páscoa e também na Santa Ceia, tem que ser um pão sem fermento, certo? Vamos lá, versículo 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer, certo? Vamos lá. Aqui, versículo 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, fermentado, será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Certo? Tanto pessoas que são estrangeiros que estavam lá, como a pessoa que fazia parte do povo lá de Israel. Versículo 23 diz assim, ó: porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir. Porém o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E aqui, 10ª praga, morte dos primogênitos. Eu marquei de azul. E vamos lá. Aqui a gente já sabe, né? Já conhece aquela parte lá. E a saída dos israelitas do Egito. A gente vai ler até aqui o finalzinho aqui pra gente, no próximo vídeo, fazer o 13. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Por que eu destaquei isso? Olha a quantidade de pessoas que saíram do Egito, cerca de 600.000 a pé, somente homens. Esses 600.000 eram somente homens, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente aqui, irmão, tinha mais de 1 milhão de pessoas que saíram lá do Egito. Era muita gente para Moisés tomar conta. Vamos lá, descendo aqui, versículo 40. Ora, todo o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Eu poderia ter marcado de azul, não lembro por que eu fiz esse de verde. Vamos lá, aqui eu já destaquei o tempo, né? 430 anos foi o período que eles ficaram lá no Egito. Aqui, versículo 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrareis osso nenhum. Lembra que tem uma profecia que fala que osso nenhum seria quebrado de Jesus? Então, já vem tirado daqui também, ó. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrareis osso nenhum. Para que isso cumprisse lá. Até quando a pessoa, o soldado, enfim, com a lança do lado de Jesus, não foi quebrado osso nenhum. Vamos lá, então, finalizamos aqui, né, os capítulos aqui de Êxodo, para a gente entrar no capítulo 13, né? Muita coisa interessante a gente vai ter que aprender mais para frente também, né? E espero ter ajudado você aí, mais informações aí, marcando a Bíblia e aprendendo junto a palavra de Deus. Deixa um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos, tá? Compartilhe os vídeos também para outras pessoas conhecerem esse tipo de conteúdo. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí. Ativa o sininho aí para o YouTube enviar os vídeos que eu vou postando aqui para você. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.